Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de reta final para o exame de suficiência. Nós estamos aqui no nosso 8º vídeo e hoje a gente vai falar sobre uma questão bem difícil que apareceu no exame de suficiência 2018.1. Essa questão, quando você analisa, parece uma questão de estatística bem complicada. Só que, todavia, você não precisava conhecer estatística para resolver essa questão e é isso que a gente vai mostrar aqui, beleza? Lembrando que também hoje às 22 horas nós começaremos a nossa semana reta final para o exame de suficiência 2019.2 e eu farei o sorteio de algumas vagas para quem queira participar da semana exclusiva de revisão, que é uma semana fechada para os alunos do CFC de A a Z. Portanto, se você quer participar, é só vir hoje às 22 horas. O link já está aqui, mas se você está na nossa lista de e-mail ou lá no nosso Instagram, no Contabilidade Facilitada, eu vou botar o link para vocês também, para que vocês possam acompanhar essa aula às 22 horas. Vai ser bem interessante, somente com pontos que você deve levar para a sua prova, beleza? Então vamos lá. Vamos para a nossa questão de hoje, para a nossa dica de reta final. A questão diz o seguinte: uma indústria produz um único produto e adota análise de regressão linear para estimar os custos indiretos de manutenção fixos e variáveis. Então, vejam, ela produz um único produto e adota análise de regressão linear para estimar os custos indiretos de manutenção fixos e variáveis. Portanto, os custos indiretos eles podem ser fixos e variáveis. Ela fundamenta-se em dados históricos de sua capacidade normal de produção e utiliza a seguinte função de regressão amostral: y igual a B1 mais B2 vezes x mais U, onde y igual total dos custos indiretos de manutenção, B1 intercepto, B2 coeficiente angular, x volume de produção em unidades de produto, U termo de erro aleatório. É sabido que o setor da indústria passa por um momento de retração e a mesma vem produzindo há vários meses menos de 50% da capacidade normal, sem, no entanto, reduzir sua estrutura de custos fixos. No mês de maio de 2018, a indústria produziu 2.000 unidades de seu produto, equivalente a 40% da capacidade normal de produção. O total dos custos indiretos de manutenção incorridos no mesmo mês foi de 1.700.000. Em sua última estimação baseada em uma série histórica com dados mensais de sua produção em nível de capacidade normal, a indústria encontrou B1 igual a 1 milhão e B2 igual a 350, sendo estes dados utilizados para alocação de custos no mês de maio de 2018. Considerando-se apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBCTG 16 estoques, assinale entre as opções a seguir o valor dos custos indiretos de manutenção fixos não alocados aos produtos que devem ser reconhecido diretamente como despesa no mês de maio de 2018. Então, quando você olha essa questão, você fala, putz, ferrou. E na realidade, ela é sim uma questão bem difícil, tá? Não é uma questão fácil. Por quê? Mas, para resolver essa questão, você não precisa ter conhecimento estatístico. Você poderia resolver essa questão simplesmente aí com o conhecimento de CPC 16, mas de um tema mais profundo do CPC 16 e bastante difícil também. O que você precisa saber aqui então? Então, isso aqui, olha, vamos só desmembrar essa questão. A questão fala que o Y é o total dos custos indiretos. Então, Y é o total dos custos indiretos. Esses custos indiretos, a própria questão fala que eles podem ser o quê? Fixos e variáveis. Beleza? E a própria questão ainda fala o seguinte, fala, olha, Y é 1.700.000 e Y é igual a B1 mais B2 vezes X mais o termo de erro aleatório, beleza? Então, o que acontece? Isso aqui na matemática, quando você fizer uma análise matemática disso aqui, você vai perceber que nessa equação, portanto, B1 é um valor que não se altera, né? Porque ele não está multiplicando nada aqui, você tem simplesmente B1. Então, B1 é um valor que não se altera. Logo, B1, que é 1 milhão, a questão fala aqui, ó, em sua última estimação, dados mensais, a indústria encontrou B1 1 milhão.
Então, esse 1 milhão é o quê? São os nossos custos indiretos fixos. Por quê? O P2 é 350 vezes X. X, nesse caso, é a quantidade produzida, ó, volume de produção em unidades do produto. Logo, quanto mais unidades você produzir, mais esse gasto ele vai subir. Quanto menos, menos esse gasto ele vai subir. Portanto, pessoal, isso aqui é a parte do custo fixo. Isso aqui é a parte do custo variável. Beleza? Essa é a parte do custo fixo, essa é a parte do custo variável. E o termo de erro aleatório, a gente não precisa considerar isso, porque aqui vai dar 2.000, isso aqui vai dar 1.700.000, que é exatamente o que a questão falou, tá bom? Então você, de certa forma, já começou a resolver essa equação aqui. Só que o que você precisa saber aqui, pessoal? Vejam, a questão, ela pergunta o seguinte, ela fala, assinale entre as opções a seguir o valor dos custos indiretos de manutenção fixos não alocados aos produtos que deve ser reconhecido diretamente como despesa no mês de maio de 2018. Então, note-se você o quê? Que aqui você falou que, então, que os seus custos fixos eles são de 1 milhão. Então, quando você resolver isso aqui, ó, 1 milhão aqui, 350 vezes 2.000 dá 1.700.000. Você fala, bom, então aqui, já que todo esse meu custo fixo está nessa equação, isso tende a ser zero. E você iria marcar o quê? Zero. Só que não é esse o gabarito. Por quê? Porque para responder isso, a gente precisa ter conhecimento de um item do CPC 16, que é o item 13. O que o item 13 do CPC 16 ele diz? Ele diz o seguinte, a alocação de custos fixos indiretos de fabricação às unidades produzidas deve ser baseada na capacidade normal de produção. A capacidade normal é a produção média que se espera atingir ao longo de vários períodos em circunstâncias normais. E com isso, leva-se em consideração para a determinação dessa capacidade normal a parcela da capacidade total não utilizada por causa de manutenção preventiva, de férias coletivas e de outros eventos semelhantes considerados normais para a entidade. O nível real de produção pode ser usado para aproximar-se da capacidade normal. Como consequência, o valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Os custos fixos não alocados aos produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesa no período em que são incorridos. Em períodos de anormal alto volume de produção, o montante de custo fixo alocado a cada unidade produzida deve ser diminuído, de maneira que os estoques não são mensurados acima do custo. Os custos indiretos de produção variáveis devem ser alocados a cada unidade produzida com base no uso real dos insumos variáveis de produção, ou seja, na capacidade real utilizada. Parece bem difícil de entender, mas vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil para vocês. Olha lá, a empresa A possui custos fixos indiretos de fabricação de R$10.000 e volume normal de produção de 1.000 unidades. Beleza? Então ela tem custos fixos indiretos de 10.000 para produzir 1.000 unidades. Logo, o custo fixo unitário vai ser de quanto? Presta atenção lá na tela. 10.000 dividido por 1.000, o que dá R$10 por unidade. Logo, esse é o custo fixo unitário. Mas vamos supor que em um período a produção ela seja de apenas 800 unidades, tá bom? Então o volume normal de produção é de 1.000, só que em determinado período ela produziu apenas 800 unidades. Vamos ver, se apropriarmos normalmente o custo fixo indireto, teríamos 10.000, que é o custo fixo, né, que a gente já falou lá em cima, dividido por 800 unidades, o que vai dar 12,50. Só que o que diz o pronunciamento? O valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Então veja que, nesse caso, como ela produziu apenas 800 unidades,
você tem o mesmo custo fixo de 10 mil, só que para dividir por menos unidade. Isso faz com que o seu custo fixo ele aumente. Então, o que o CPC fala é o seguinte, ó, é o que está ali em vermelho. O valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Beleza? Então é isso que o pronunciamento fala. E o que você vai fazer? Portanto, nesse período de baixa produção, a contabilização do custo fixo ficaria assim. Custo fixo unitário normal, beleza? Você vai pegar o custo fixo unitário de R$10 vezes 800 unidades. Então, em vez de utilizar o 12,50, que é esse montante que nós encontramos aqui, a gente utiliza esse aqui, que é o normal. Então, você vai pegar custo fixo unitário normal, 800 unidades vezes R$10, e esses 2 mil, vejam, o custo fixo ele tem um total de 10 mil. Como a sua produção foi baixa, você vai apropriar o custo fixo normal vezes a quantidade produzida, o que vai dar 8 mil. Só que ainda falta alocar o quê? Falta alocar R$2.000. E o que você vai fazer com esses R$2.000 de custo que falta alocar? O valor de 2 mil deve ser reconhecido diretamente como despesa no período em que é incorrido. Então, você vai lançar despesa, custo fixo não apropriado, 2 mil, custo da produção, 8 mil e caixa, R$10.000, que é o pagamento aí desses produtos, beleza? Então, vejam que aqui na nossa questão, o que aconteceu? Olha só, você tem um custo fixo normal de 1 milhão. O seu custo fixo normal, ele é de 1 milhão. Só que no mês de maio, você produziu apenas 40%. Então, qual é o valor de custo fixo que você vai alocar aos produtos? 40% de 1 milhão, 400 mil. E qual é o valor que você vai lançar como despesa na DRE? O valor de 600 mil, beleza? Que é essa parte aí que não foi alocada aos produtos. Portanto, o nosso gabarito é a letra C, 600 mil reais. Beleza? Essa questão não é uma questão fácil, mas isso aí, se cair de novo, vocês não vão errar. Um abraço, pessoal, e lembrando que hoje às 22 horas no canal do YouTube Gabriel Rabelo, a gente vai ter a nossa revisão. Fiquem com Deus e até mais e uma ótima semana a todos.